Agora nós passamos para o segundo ponto. Vamos aprender a transformar o segundo ponto, transformando um nome indefinido em definido. Na sessão passada, nós aprendemos a identificar um nome indefinido. Como é que nós aprendemos a identificar? Temos aqui, por exemplo, Darsun. Darsun. Vemos que esse nome termina com tanwin, daí que esse é um nome indefinido, Darsun. E a sua tradução será uma lição. Uma lição. Aqui, o tanwin, o seu equivalente em português é o artigo indefinido. Darsun, uma lição. Agora, nesta parte, nós vamos aprender a transformar um nome indefinido em definido. Deixa-me limpar isto. Muito bem, aqui estamos. Temos aqui o artigo definido árabe. Al. Al é o artigo definido árabe. Al é o artigo definido árabe. E para este caso, vamos traduzir por a. A. Portanto, nós temos aqui alif e lam. É o artigo definido em árabe. É o artigo definido árabe. Al. Como podemos ver aqui, al é o artigo definido árabe. Ok? E pode perguntar, e qual é o artigo indefinido árabe? O artigo indefinido árabe é o tanwin, tal como nós acabamos de aprender. Ok? Em português, nós temos um ou uma. Dizemos que esse é o artigo indefinido em árabe. Desculpa, em português. Depois nós temos o ou a. Esse é o artigo definido em português. Por exemplo, nós dizemos, por exemplo, uma casa e dizemos a casa. Ok? Artigo indefinido, artigo definido. Isso em português. Um, uma, artigo indefinido, o, a, artigo definido. Em árabe, não acontece desse jeito. Em árabe, temos sim o artigo definido al é o artigo definido, mas o artigo indefinido é o tanwin. O artigo indefinido é o tanwin. Muito bem. Agora que já sabemos identificar o artigo definido em árabe, al, e a sua tradução é a, e o artigo indefinido, que é o tanwin, que neste caso, darsun, a sua tradução é uma lição. A pergunta que se coloca é, como é que nós transformamos este nome indefinido, darsun, que significa uma lição, como é que nós transformamos para a darsu, a lição, a lição? Muito bem, o processo é muito simples. Nós pegamos no artigo definido al, escrevemos junto do nome que ele define, fica adarsu, que é exatamente isso que nós observamos aqui. Adarsu. Aqui está o artigo definido al, e esse artigo foi escrito junto do nome que ele define. Em português, está separado. Temos aqui a lição. A é uma palavra, lição é outra palavra. Mas em árabe, escreve-se tudo junto. Em árabe, o artigo definido al escreve-se junto do nome que ele define, formando ambos uma única palavra. Adarsu. Outro aspecto que nós devemos observar é que quando o artigo definido está presente al, então o nome perde o tanwin. Exatamente. Quando o artigo definido está presente, o nome perde o tanwin. Por que isso acontece? Vejamos aqui. Nós temos o tanwin.
já sabemos que o tanwin representa o artigo indefinido. E devo também mencionar que, se nós formos ao dicionário, nós vamos encontrar nomes indefinidos, ok? No dicionário árabe, os nomes são indefinidos. Isso significa que a disposição natural de um nome árabe é indefinido. Inicialmente, o nome árabe é indefinido e nós transformamos do indefinido para o definido, ok? Devemos ter isso em mente. Não é ao contrário. Inicialmente, o nome não é definido e nós transformamos para indefinido. Não. Inicialmente, o nome é indefinido, termina com tanwin, essa é a sua posição natural, e nós transformamos do indefinido para o definido. Sendo assim, como é que nós transformamos o nome do indefinido para o definido? É acrescentando o artigo definido ao nome. Temos aqui o artigo definido al, mais o nome indefinido darsun, e o resultado fica ad-darsu. 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 Depois, muito, mas muito importante, devemos observar que quando o artigo definido al está presente, o tanwin desaparece. Quando o artigo definido al está presente, o tanwin desaparece. Por que isso acontece? É muito simples. Um nome não pode ser definido e indefinido ao mesmo tempo. Ou o nome é definido, neste caso, ad-darsu, ou o nome é indefinido, ficando darsun. Mas nós não podemos dizer ad-darsun. Ad-darsun. Um nome não pode ser definido e indefinido ao mesmo tempo. A seguir, vemos um outro exemplo de transformação de um nome indefinido em definido. Temos aqui o nome Katibun. Katibun. Nós sabemos que esse nome significa um escritor e esse nome é indefinido porque termina com tanwin. Katibun. O nome é indefinido porque termina com tanwin. Agora, como é que nós transformamos este nome Katibun indefinido para definido, que fica Katibu, al-Katibu. Muito bem. Temos aqui o artigo definido al, que neste caso vamos traduzir por o. Al, vamos traduzir por o. Depois, adicionamos ao nome indefinido Katibun e o resultado final é al-Katibu. Al-Katibu, que significa o escritor. Aqui na tradução, observamos duas palavras distintas. A primeira palavra é o artigo definido em português, o, e a segunda palavra é o nome definido escritor. Duas palavras separadas. Primeira palavra, segunda palavra, o escritor. Mas, em árabe, nós não observamos isso. Em árabe, nós observamos que o artigo definido al está escrito junto do nome que ele define. Ambos formam uma única palavra. Al-Katibu. Al-Katibu, o escritor. Outro aspecto que nós observamos é que quando o artigo definido al está presente, então o tanwin desaparece. Isso é muito importante. Nós não podemos dizer al-Katibun, al-Katibun, pois está errado. Ou dizemos Katibun, Katibun, ou dizemos al-Katibu. Katibun, um escritor, al-Katibu, o escritor. Não podemos dizer al-Katibun, al-Katibun, pois está errado. Portanto, de uma forma resumida, nós acabamos de aprender a transformar um nome indefinido em definido. Temos aqui darsun, darsun, que já sabemos é um nome indefinido, porque termina com o tanwin,
Temos aqui também katibun, é um nome indefinido porque termina com tanwin. Depois, nós temos aqui o artigo definido em árabe, al. Al é o artigo indefinido em árabe. Sendo assim, nós fazemos essa operação, essa adição, al mais darsun, o resultado fica adarsu, adarsu. E aqui, al mais katibun, o resultado é al-katibu, al-katibu. Portanto, katibun é indefinido e al-katibu é definido. Outro aspecto que devemos prestar atenção é que quando o artigo definido al é colocado, então o tanwin desaparece. Aqui nós temos o tanwin, mas aqui não temos o tanwin. Darsun, temos aqui o tanwin, mas adarsu, adarsu, não temos o tanwin. Portanto, um nome não pode ser definido e indefinido ao mesmo tempo. Exatamente o que nós observamos aqui. Um nome não pode ser definido e indefinido ao mesmo tempo. Por exemplo, temos aqui al-katibun, al-katibun. E temos aqui também adarsun, adarsun. Por que isso está errado? Para o caso de al-katibun, está errado porque temos aqui o artigo definido al, temos aqui o artigo definido al, e temos aqui também o tanwin. Al é o artigo, vamos dizer assim, al é o artigo definido em árabe. O tanwin é o artigo indefinido em árabe. Portanto, um nome não pode ter o artigo definido e o artigo indefinido ao mesmo tempo. Ou um nome tem o artigo definido, que neste caso deve ficar al-katibu, ou um nome tem somente o artigo indefinido, que fica katibun, katibun, mas não pode ter o artigo definido e indefinido ao mesmo tempo. Mesmo em português, ou nós dizemos, para o caso do português, ou nós dizemos um escritor, ou dizemos o escritor. Mas nós não podemos dizer um escritor. Portanto, isto aqui, o escritor não tem sentido. Ou dizemos um escritor, ou dizemos o escritor. Mas não podemos dizer ambos, ok? O escritor ou um escritor. Um nome, tanto em árabe quanto em português, um nome não pode ser definido e indefinido ao mesmo tempo.